E nós vamos começar então com a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Então olha só, artigo 1º, Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Comum integrante do sistema dos juizados especiais. Então a gente está falando que os juizados especiais da Fazenda Pública são integrantes de um sistema de juizados especiais. Serão criados pela União, Distrito Federal, territórios, estados, para... Então qual é o objetivo dos juizados? Para conciliação, processo, julgamento e execução das causas de sua competência. Tranquilo, não tem nada, a informação mais relevante aqui é que os juizados especiais estão dentro do sistema dos juizados. Aí a própria lei vai dizer, olha, escuta aqui moçada, eu vou já dar uma informação para vocês, é isso que a lei está dizendo, ó, sabe o que compõe o sistema dos juizados especiais, ou os juizados especiais dos estados? Ó, juizados especiais dos estados são compostos por, ou Distrito Federal, né? Mas são compostos por JEC, Juizado Especial Civil, GCRIM, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública, tá? Então, isso é importante. Então, os juizados especiais dos estados ou do Distrito Federal tem essa composição aqui, ou tem esses órgãos aqui como responsáveis pelos julgamentos. Então você tem o juizado especial civil, juizado especial criminal, então o juizado especial civil, causas até 40 salários mínimos no âmbito estadual, lógico, né? Juizados especiais criminais, crimes de menor potencial ofensivo e também contravenções penais, e juizados especiais da Fazenda Pública. A gente vai ver que são causas de até 60 salários mínimos. Então, para o JEC até 40 salários mínimos e para os juizados especiais da Fazenda Pública, que é o que nós estamos vendo agora, até 60 salários mínimos. Ó, o artigo 2º diz exatamente isso. É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, territórios e municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Então, o máximo que se julga ali é até 60 salários mínimos, com uma observação aqui importante, que nós estamos falando aqui de interesses dos estados, do Distrito Federal, territórios e municípios. Não falamos aqui da União, tá? Então, só se liga nisso, tá? Nunca vi pergunta sobre isso, mas é apenas para a gente entender que isso aqui a gente está tratando no âmbito estadual, tá? Então, isso é muito importante que a gente fale. Então, juizados especiais da Fazenda Pública, o limite 60 salários mínimos e juizados especiais cíveis, 40 salários mínimos. O artigo 2º cai muito no concurso, tá? Agora, tem uma coisa que cai ainda mais, que é o parágrafo 1º. E o parágrafo 1º eu recomendo que você faça uma leitura dele sempre que você puder, porque tem muitas informações. Então, olha só, a gente está dizendo que cabe ser julgado nos juizados especiais da Fazenda Pública, que causas? Causas cíveis de até 60 salários mínimos. Só que agora a gente vai ver o que não é julgado nos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, ó, não se incluem na competência. Isso aqui não cai, isso aqui despenca em concurso. Cara, cheiro e jeito de concurso, muita cara, muito cheiro, muito jeito de concurso. Então, o que é que não é julgado pelos juizados especiais da Fazenda Pública? Ações de, olha só, mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação populares. Então, divisão de terras e demarcação de terras populares. Ações de improbidade administrativa, porque a gente tem até a lei de improbidade administrativa. Execuções fiscais, que são as cobranças de tributos. E as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Então, eu sugiro muito. Tem regrinha para você decorar isso? Não, eu sugiro que você leia, né? São coisas assim que, em geral, envolvem alguma coisa que tem relação com o interesse público. Por exemplo, o mandado de segurança, você já viu lá no direito constitucional, aquela ação para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a autoridade coatora for uma pessoa, for uma autoridade. Então a gente está falando de alguma coisa que tem a ver com poder, né? Então, mas o mandado de segurança não é julgado pelos juizados especiais da Fazenda Pública. Desapropriação, desapropriar, você vai desapropriar alguma coisa quando o Estado, a União, o município vai pegar um terreno de alguém, um imóvel de alguém para ser dele. Então é uma coisa muito mais grave, é uma coisa muito mais complexa, tá? Então por isso que também não tem o julgamento pelo juizado especial.
Divisão e demarcação populares, a gente está falando aqui de terras, então imagine um conflito de terra, imagine uma demarcação, por exemplo, de terras indígenas, como a gente está vendo agora, que está em julgamento no Supremo, não cabe também. Improbidade administrativa. Olha, juizados especiais, você já teve uma ideia de que são coisas mais simples, né? São coisas mais simplificadas. Na improbidade administrativa, você tem um monte de punição, um monte de coisa, sanção por perda do cargo, aplicação de multa, tem um monte de coisa, não cabe nos juizados especiais. Execuções fiscais, porque existe uma lei específica para fazer a cobrança das dívidas fiscais, tributárias, então não se aplica também para o juizado especial da Fazenda Pública. E também não se aplicam para demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos. Aqui são situações em que você tem uma coletividade envolvida, ou você tem um direito que está espalhado para todas as pessoas, um direito difuso, então, por exemplo, o meio ambiente, né? Então, alguma questão relacionada, sei lá, à poluição do ar, alguma coisa ambiental, alguma coisa... então, são coisas assim que não são julgadas pelo juizado especial da Fazenda Pública, porque são coisas muito complexas, tá? O inciso 2º também diz que não cabe o julgamento, então não se inclui na competência do julgamento do juizado especial da Fazenda Pública, causas sobre bens imóveis dos entes públicos, dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas. Ou seja, não é possível que você tenha alguma coisa que se relacione a imóveis desses entes públicos ou das autarquias e fundações que são vinculadas a eles, que sejam julgados pelo juizado especial da Fazenda Pública. E também não cabe aqui o julgamento pelo juizado especial das causas que tenham por objeto a impugnação de pena de demissão imposta e imposta a quem? A servidores públicos civis. Então a gente viu, por exemplo, o estatuto lá do servidor, né, do estatuto do servidor do Estado de São Paulo, vimos lá no direito administrativo tudo isso. Se alguém for questionar aquela punição na justiça, não será o feito julgado aqui pelo juizado especial, tá? Então essa é a ideia. E também não serve para, eventualmente, você questionar sanções disciplinares que foram aplicadas a militares. Militares aqui dos estados, né? Então, porque você tem, por exemplo, o Tribunal de Justiça Militar que faz isso, então não é o caso de você usar o juizado especial da Fazenda Pública para fazer nada disso. Então sugiro que você leia de todos os artigos dos juizados especiais da Fazenda Pública, esse é o artigo com maior incidência em concurso, que é o artigo 2º, parágrafo 1º, para você entender o que não é julgado pelos juizados especiais. Inciso 1º e inciso 2º são os que mais caem. Então, bens imóveis de Estado e Distrito Federal, todas essas ações aqui, tá? Você precisa guardá-las, não adianta, você vai ter que arrumar um jeito de guardar isso. Fique lendo, né? Conforme você vai lendo, você vai treinando a sua memória para isso. E também não cabe para você questionar impugnação de pena de servidor que foi imposta a servidor público civil ou sanções que foram aplicadas a militares, tá? Parágrafo 2º também tem incidência em concurso quando a pretensão aqui é quando o pedido, né? Quando o pedido versar sobre obrigações vincendas, ou seja, que vão se vencer, que se vencerão durante o processo, para fins de competência do juizado, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não pode exceder o valor de 60 salários mínimos, tá? Então, você lembra que lá no JEC, Juizado Especial Cível, se a pessoa pedisse um valor acima de 40 salários mínimos, ela estaria renunciando àqueles valores acima de 40 salários mínimos? Aqui é a mesma coisa, no Juizado Especial da Fazenda, a própria lei proíbe que se você tiver um pedido para que sejam pagas prestações, o limite de tudo vai precisar ser, o limite, a soma de 12 parcelas e as outras parcelas vencidas, então 12 parcelas que vão se vencer, né, que se vencerão, e também as parcelas vencidas, a soma de tudo isso não pode passar de 60 salários mínimos. Então tenha como limite, sempre aqui nos juizados especiais da Fazenda Pública, o limite de 60 salários mínimos. Aqui uma questão importante, no foro, né, na localidade em que estiver, então no foro aqui eu vou colocar na localidade, tá?
para você entender. Onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Olha que coisa louca. Então, significa que a parte não pode escolher. E eu quero fazer aqui uma observação para você. Acho que a VUNESP não iria dar este passo tão profundo para uma prova descrevente, mas causas dos juizados especiais da Fazenda Pública só podem ser ajuizados nele mesmo. Só podem nele ser ajuizados, tá? Isso é diferente do juizados especiais cíveis, porque nos juizados especiais cíveis a competência não é absoluta, ou seja, a parte pode escolher se vai entrar na justiça comum ou nos juizados. O que o seu examinador pode fazer? Ele pode dizer o seguinte, ele pode dizer que nos juizados especiais da Fazenda Pública e no JEC a competência é absoluta, e não é. É por isso que eu quero aqui chamar sua atenção. Para o juizado especial da Fazenda Pública é que a competência é absoluta. Caso então você está na cidade de Cruzeiro, se lá na cidade de Cruzeiro existir juizado especial da Fazenda Pública, o processo só pode ser iniciado por lá. Você não pode escolher onde você vai entrar. Mas em Cruzeiro também, se eu tiver uma causa de até 40 salários mínimos, eu posso escolher usar o JEC ou posso escolher usar a Justiça Comum. Então o grande objetivo que eu quero fazer aqui, de uma diferenciação para você, é que para juizados especiais da Fazenda Pública, a competência, se estiver instalada na localidade a vara do juizado especial do juizado especial da Fazenda Pública, a competência ali é absoluta. Tá? Então essa é a importância do parágrafo 4º. Artigo 3º, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação. Aqui é como se a gente estivesse falando daquilo que a gente já viu lá no processo civil de tutelas de urgência. Tá? Então é possível que o juiz conceda tutelas de urgência, tá? Dentro do juizado especial civil. Juizado especial da Fazenda Pública, meu Deus, né? Dentro do juizado especial da Fazenda Pública. Então é possível que o juiz conceda uma tutela de urgência. Então, o juiz pode deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Isso aqui se assemelha muito às tutelas de urgência, que a gente já viu no processo civil normal. Artigo 4º, exceto nos casos do artigo 3º, que é as tutelas de urgência, somente será admitido recurso contra a sentença. Olha que louco. Então aqui, nos juizados especiais da Fazenda Pública, cabe recurso contra a decisão que concede tutelas urgentes e cabe recurso contra a sentença, tá? Então, o que significa? Não cabe recurso contra qualquer outra decisão interlocutória. Essa é a ideia. Tá? Então, o que significa? Isso significa que não cabe recurso contra qualquer outra decisão interlocutória. Tá? Artigo 5º. Quem pode ser parte, quem pode entrar com o processo ou quem pode ser réu? Podem ser partes como autores, pessoas físicas, então pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, uma sociedade anônima, por exemplo, que é um tipo societário e tal, não poderia estar aqui como autor, tá? Então, pessoa física ou pessoa natural é a mesma coisa, né? Então, é a pessoa com CPF, uma pessoa normal, eu, você. Microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na lei complementar. Então, como autores, só pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Como réus, quem que pode ser réu? Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, fundações e empresas públicas.
Nossa, professor, mas eu não vi aqui falando nada de sociedade de economia mista. Então, olha só que coisa louca, né? Uma comparação que eu fiz aqui para você. Nos juizados especiais da Fazenda Pública, não entra a sociedade de economia mista. Ou seja, uma causa contra uma sociedade de economia mista não pode ser levada para os juizados especiais da Fazenda Pública. As sociedades de economia mista pertencem à administração pública indireta, mas mesmo assim a própria lei diz que não é possível que você faça uma ação pelos juizados especiais da Fazenda Pública contra uma sociedade de economia mista. Já no caso dos juizados especiais cíveis, a sociedade de economia mista entra, tá? Então só se liga nisso que é um filigrana, é um detalhe. Então, nos juizados especiais da Fazenda, sociedade de economia mista não entra. Nos juizados especiais cíveis, a sociedade de economia mista entra, tá? Então essa é a ideia. Artigo 6º diz que as citações e intimações serão feitas do mesmo modo do CPC, ok, tranquilo, tá? Não tem muito segredo nisso, não tem muito mistério. Não haverá, artigo 7º, não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Por quê? A gente não chegou a estudar isso, porque não caiu no nosso concurso, não cai no nosso concurso essa ideia, né? Mas preciso dizer para você que a Fazenda Pública, ela possui prazo em dobro para apresentar suas manifestações. Só que o artigo 7º vem dizer o seguinte, não tem prazo diferenciado nos juizados. Então, lá no processo civil normal, a Fazenda Pública tem o prazo em dobro. Aqui, nos juizados especiais, a Fazenda Pública não tem prazo diferenciado. Então, olha só, não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. Ou seja, nenhuma atuação vai ter prazo em dobro, não vai haver prazo diferenciado. E a explicação para o prazo diferenciado é exatamente essa, porque no processo civil normal existe prazo diferenciado, mas nos juizados não existe esse prazo diferenciado, tá? Devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Então, a citação para que a Fazenda compareça na audiência, citação para que a Fazenda Pública compareça. Fazenda Pública aqui entenda, né? Pessoas jurídicas de direito público, tá? Então a citação para que a Fazenda Pública compareça à audiência deve ser feita até 30 dias antes da audiência. Eu vou até colocar com pelo menos 30 dias antes da audiência, né? Então com antecedência mínima. Pelo menos 30 dias antes. Então, se a audiência vai ser... se a audiência for hoje, para eu saber se eu estou no prazo certo, eu volto 30 dias para trás para ver se eu realmente fui citado dentro da antecedência mínima de 30 dias. Tá? Então, existe uma antecedência mínima para citação. Tá? Então, por quê? Porque os procuradores têm que se preparar para ir para a audiência e tal. Então, por isso que você tem essa preparação aí, essa antecedência mínima para esta audiência. Artigo 8º, os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência dos juizados especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação. O que significa isso? Então, aqui os representantes judiciais são os procuradores, né? Então, os advogados públicos. Então, eles podem conciliar, eles podem fazer um acordo, podem transigir, podem desistir, eles podem fazer tudo isso, desde que isso tenha autorização na lei do seu ente público. Então, o procurador do município precisa ter indicação na lei do município sobre seus limites de atuação. Procurador do Estado precisa ter indicação na lei do Estado sobre os limites de sua atuação. Tá? É isso. Ó. Então, os representantes judiciais dos
réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência dos juizados especiais, nos termos e nas hipóteses previstas, então nos termos do jeitão, né, no jeito que tiver previsto e nas hipóteses que estiverem previstas na lei do respectivo ente. Então, se eu sou procurador de município, é necessário que exista uma lei municipal que me autorize a fazer isso. Se eu sou procurador do estado, precisa haver uma lei estadual que me autorize a fazer a conciliação, a transação, a desistência, tá? Artigo 9º, a entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Isso aqui é aquela situação, é a situação em que existem documentos que o autor não conseguiu ter acesso e que devem ser, eu vou colocar assim, mas que devem ser levados ao processo pelo ente público, tá? Pela entidade ré. Isso deve ser feito até a instalação, até o início, a instalação aqui é início, tá? Até o início, instalação é início da audiência de conciliação, tá? Artigo 10, para efetuar o exame técnico, ó, se liga nisso, para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada que apresentará laudo até 5 dias antes da audiência. Então aqui eu vou dizer com muitas aspas, isso aqui seria uma mini perícia, tá? Mini perícia. Juiz nomeia um técnico para fazer um laudo em até 5 dias antes da audiência, tá? Para que a pessoa vá, para que as pessoas, na verdade, possam ir até a audiência já com um posicionamento técnico sobre o assunto, tá? Então esse é um ponto importante. Então a pergunta é a seguinte, é possível que sejam feitos exames técnicos? Você até poderia, com muito esforço, chamar de perícia dentro dos juizados especiais. A lei admite que o juiz nomeie uma pessoa habilitada para fazer um parecer sobre aquilo, um laudo sobre aquilo, e isso precisa estar no processo até 5 dias antes de começar a audiência, tá? Artigo 11. Nas causas de que trata esta lei, não haverá reexame necessário. Você lembra o que é o reexame necessário, né? Então, aquelas situações em que existe uma condenação, por exemplo, da União em valor até em valor superior a 1.000 salários mínimos, ou de estados até 600 salários mínimos, aquelas coisas todas que a gente já viu, né? Então, não há reexame necessário. O que significa, para apelação, não vou nem colocar apelação, para o recurso contra a sentença, o ente público precisará dizer que quer recorrer. Por quê? A gente viu que o reexame necessário é aquela situação em que o processo vai para o tribunal julgar isso na segunda instância, mesmo que o ente público não recorra. Então aqui a gente tem duas coisas, né? A gente não tem prazos diferenciados para os entes públicos se manifestarem e a gente não tem o reexame necessário. Olha que coisa louca, tá? Para ser realmente uma coisa também mais rápida, tá? O cumprimento do acordo ou da sentença com o trânsito em julgado que impõe a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa certa será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Então, se o ente público, vou colocar assim, né? Se o ente público foi condenado a fazer, não fazer ou entregar coisa certa, será mandado um ofício para a autoridade que foi citada, que recebeu a citação, tá? Então, para você cumprir isso, então a autoridade que recebeu a citação receberá agora um ofício do juiz dizendo o seguinte, ó, agora você foi condenado ou agora tem um acordo aqui e você precisa fazer, você precisa deixar de fazer, você precisa entregar o que
está estabelecido ou no acordo ou na sentença, tá? Então essa é a forma. Então o juiz dá uma ordem para que depois de haver o trânsito em julgado, para que a autoridade cumpra aquilo, ou para que o acordo seja cumprido, tá? Artigo 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado, o pagamento vai ser efetuado da seguinte forma, ó. No prazo máximo de 60 dias, então o pagamento vai ser feito em 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do parágrafo 3º, artigo 100 da Constituição Federal. Aqui é a situação de verbas alimentares, tá? Você não precisa saber disso, mas só para... isso não está no nosso edital, mas só para você entender. Isso aqui falam das verbas alimentares. Então, verbas alimentares, ou para pessoas que têm, ou pessoas com prioridade, como idosos, tá? O pagamento é feito em até 60 dias, tá? A partir do quê? A partir da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa. Então, só para você entender, o juiz manda um ofício requisitório, é a requisição, para a autoridade que foi citada, e isso deverá ser pago em até 60 dias, tá? Independentemente de precatório. Precatório é uma situação, não confunda com carta precatória, pelo amor de Deus. Precatório é uma situação em que a pessoa tem um dinheiro para receber da administração pública, mas é um dinheiro mais alto. Aí isso vai para uma fila de pagamento, paga-se geralmente no outro ano. Então o cara ganha esse ano, isso vai para a fila de precatório para pagar pelo menos no ano seguinte. É um banzé isso aí, é um negócio muito complicado, muito demorado. Então a ideia do Juizado Especial da Fazenda Pública, qual que é? Facilitar. Então o cara foi condenado no valor aqui de até 60 salários mínimos, que é o limite dos juizados especiais da Fazenda Pública. A Fazenda Pública tem que pagar isso em até 60 dias, tá? E aí, qual é a ideia? Também é possível que, se a gente tiver uma condenação que exceda o valor que é definido como obrigação de pequeno valor, esse valor aí sim seria para precatório, tá? Então olha só, para quem tiver prioridade, então independentemente de precatório, quem tiver prioridade, que são essas hipóteses aqui do artigo 100, parágrafo 3º, essas pessoas vão receber em 60 dias. Já o inciso 2º fala de uma situação de precatório. Qual é essa situação? Mesmo dentro do Juizado Especial da Fazenda Pública, você vai receber por meio de precatório, que é receber depois, receber lá na frente, um ano depois. Quando? Quando o montante da condenação exceder o valor definido como obrigação de pequeno valor. E veja, talvez na sua cabeça você ache assim, mas essa obrigação de pequeno valor não são os 60 salários mínimos? Não. Ó, vou explicar para você. Cada ente público vai fazer uma lei indicando qual é o valor que ele entende, que ele, ente público, entende como sendo uma obrigação de pequeno valor. Isso varia para cada estado e para cada município, tá? Então, isso é um valor que é fixado numa lei. Então, por exemplo, pode ser que para o município X, a obrigação de pequeno valor seja de 5 salários mínimos. Então, se a condenação ultrapassou os 5 salários mínimos, o que vai acontecer? Neste caso, o valor a ser pago só vai ser pago por precatório. Tá? Então, eu não quero que você se confunda. Então, qual a ideia? Quando houver prioridade, que é o inciso 1º, a gente vai falar daquela situação mais rápida, que eu falei no começo aqui do artigo para você. A gente está falando de uma verba alimentar ou de pessoas com prioridade, como, por exemplo, os idosos. Então, essas pessoas vão receber em 60 dias, independentemente de precatório. Tá? Então, essa é a ideia. Já pessoas que não estão nessa, que não receberam
o benefício de uma condenação por verbas alimentares ou pessoas com prioridade, para estes casos, a dívida vai para precatório. Tá? Então, cada ente público vai fazer uma lei indicando qual é o valor que ele, ente público, entende como sendo obrigação de pequeno valor. Isso varia de estado para estado, município para município. Se a dívida for superior a essa obrigação de pequeno valor, a dívida irá, vou até colocar assim, ela irá para a fila dos precatórios. Tá? Claro, desde que não seja aqui a hipótese do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição. Tá? Então, a ideia, o que já caiu em concurso? Já caiu esse inciso 1º aqui. Tá? Então, se a pessoa mesmo independente do valor, mesmo que isso supere as obrigações de pequeno valor, não tem problema. Se essa pessoa está na lista dos preferenciais, e quem são os preferenciais? Verbas alimentares e também os idosos, se essa pessoa estiver ali, ela recebe em 60 dias. Tá? Essa é a ideia do artigo 13. O artigo 1º, o parágrafo 1º, diz assim: desatendida a requisição judicial para quê? Para o pagamento da dívida, o juiz imediatamente determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Então o juiz manda sequestrar o valor, tá? Nas contas da Fazenda Pública, dispensada a audiência aqui é a oitiva da Fazenda Pública, dispensado de ouvir a Fazenda Pública. O juiz faz isso sem ouvir a Fazenda Pública. Então, ó, não pagou, o juiz sequestra valores e não precisa ouvir a Fazenda Pública. Tá? Olha que louco, né? Então é muito sério. Tá? Parágrafo 2º, as obrigações definidas como pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação. É o que eu falei para você, ó. Limite que for estabelecido na lei do respectivo ente. Foi o que eu acabei de falar aqui para você, ó. Cada ente público vai fazer uma lei indicando qual é o valor que ele entende, que ele, ente público, entende como sendo obrigação de pequeno valor. Até estava mais adiante esta informação, tá? Então essa é a ideia. Parágrafo 3º, até que se dê publicação das leis de que trata o parágrafo 2º, então, isso aqui é um negócio temporário, né? Então, até que se dê publicação das leis de que trata o parágrafo 2º, ou seja, cada leis, vou até colocar aqui, leis de cada um dos entes públicos, você pode ter uma referência. Ó. Os valores serão 40 salários mínimos quanto a estados e Distrito Federal e 30 salários mínimos quanto aos municípios. Então, o que significa? O município, sei lá, imagina o município de São José dos Campos, ele pode fazer uma lei que diga que o limite para o pagamento de uma obrigação de pequeno valor que dispensa o precatório, qual é? O limite de 10 salários mínimos. Enquanto o município não divulgar que vale, que a sua requisição de pequeno valor vale 10 salários mínimos, ele terá que pagar 30. Tá? Então, até que se dê a publicação das leis de cada ente público, os valores são esses aqui. Publicou, pode mudar. Não é que precisa ser o mesmo. Tá? Então você pode ter, por exemplo, um estado que diga que a sua obrigação de pequeno valor é de 5 salários mínimos, por exemplo. Aí, qual que vai valer? Vai valer o que estiver na lei. Ah, não tem a lei, então vamos usar aqui o parágrafo 3º e o parágrafo 3º, inciso 1º, tá? Ou inciso 2º, a depender se for estado ou município, tá? Essa é a ideia. Parágrafo 4º, são vedados o fracionamento, são proibidos, né? O fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso 1º e, em parte, mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. Então, olha só, não pode haver um jeitinho para
o pagamento. Não pode haver o fracionamento dos valores. Sabe o que é o fracionamento? Exemplo, a pessoa, vamos supor, a lei do ente público diz que o limite da requisição de pequeno valor, ou da obrigação de pequeno valor, é 10 salários mínimos. E a pessoa ganhou 25 salários mínimos. Não é possível quebrar esse valor em um pagamento de 10 e outro pagamento de 15, tá? Tem que pagar tudo de uma vez. É isso que o parágrafo 4º está dizendo, tá? Parágrafo 5º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para o pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á sempre por meio do precatório. Então, se o valor ultrapassar o estabelecido para o pagamento sem precatório, aqui é pagamento sem precatório, o pagamento far-se-á sempre por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. Então aqui é a mesma ideia do juizados especiais cíveis. Se passar do total, a parte pode renunciar ao montante que excedeu esse valor. Só que a referência, neste caso, será ter ultrapassado o limite do pagamento sem precatório. Então, vou te dar um exemplo. Limite para pagar sem precatório é 10 salários mínimos e a pessoa tem 25 salários mínimos para receber. A gente acabou de ver que não pode fracionar. A pessoa pode optar por receber os 10 salários mínimos e renunciar, não é receber depois, é renunciar aos 15 salários mínimos restantes. Tá? Essa é a ideia. Parágrafo 5º. Parágrafo 6º não tem muito mistério. O saque pode ser, o saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará, não precisa de alvará para fazer isso, é só chegar lá e fazer o saque, certo? O saque por meio de procurador, então por meio de um advogado, somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração específica com firma reconhecida, da qual constem o valor depositado e a sua procedência, então precisa ser um negócio mais claro, né? Então, a parte pode retirar em qualquer banco depositário. Então, foi feito o depósito no Banco do Brasil, a parte pode ir em qualquer banco do Brasil. A parte com o procurador, não a parte, né, mas o procurador, só o advogado, ele só pode ir no banco que realmente recebeu aquele depósito. Então foi feito o depósito na agência do Banco do Brasil, agência número tal. Então o cara só pode ir naquela agência com uma procuração específica, com firma reconhecida, e precisa ter na procuração o valor que está depositado e a procedência. Então foi feito o depósito por causa do processo número tal. Tá? Essa é a ideia. Artigo 14. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos tribunais de justiça e do Distrito Federal. Poderão ser instalados juizados especiais adjuntos, cabendo ao tribunal designar a vara onde funcionará. Não tem muito segredo isso aqui, tá? Então, os estados e o Distrito Federal vão instalar esses juizados especiais. Artigo 15. Serão designados, na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, conciliadores e juízes leigos. Então, conciliadores e juízes leigos dos juizados especiais da Fazenda Pública. Observadas as atribuições previstas nos artigos tais aqui da Lei 9.099. Então, o conciliador vai conduzir o processo, etc. e tal. Inclusive, isso aqui a gente nem viu, porque a nossa parte do juizado especial foi até o artigo 19, né? Então, aqui tem artigo 22, 37 e tal, mas serão designados conciliadores e juízes leigos. Aí,
aqui a gente tem aquela ideia, ó, conciliadores e juízes leigos serão auxiliares da justiça recrutados, os primeiros, então, os conciliadores, preferencialmente entre bacharéis de direito, igual o juizado especial civil. E os juízes leigos entre advogados com mais de 2 anos de experiência. Então lembre-se de que nos juizados especiais da Fazenda Pública, juízes leigos, mais de 2 anos de experiência. Já nos juizados especiais cíveis, juízes leigos, mais de 5 anos de experiência. Não se esqueça disso, tá? Então acho importante a gente fazer essa recordação aqui, tá? E aí, no caso, precisam ser advogados mesmo, com mais de 5 anos de experiência para o juizado especial civil e mais de 2 anos para juizados especiais da Fazenda Pública. Os juízes leigos ficarão impedidos, a mesma coisa do JEC, de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais. Aqui é diferente, hein? Todos os juizados especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional enquanto no desempenho das suas funções. Então, olha que louco. No JEC, o juiz leigo fica impedido só no JEC. Nos juizados especiais da Fazenda Pública, o juiz leigo fica impedido em todo o território nacional. Coisinha boa para perguntar no concurso, hein? Cara, cheiro e jeito de concurso, hein? Artigo 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação. Ó, né? Então o conciliador vai conduzir a audiência de conciliação sob a supervisão do juiz. Tá? Então tranquilo também, não tem muito problema. Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ele pode ouvir as partes e testemunhas sobre os fatos ali que estão versando no processo, tranquilo. Não obtida conciliação, não teve acordo, caberá ao juiz presidir a instrução do processo. Então só se liga que o conciliador vai conduzir a conciliação, mas cabe ao juiz presidir a instrução. Então caberá ao juiz presidir a instrução do processo, ou seja, a coleta de provas, podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa, os esclarecimentos já constantes dos autos e não houver impugnação das partes. Então o juiz pode já dispensar outros depoimentos. Então o juiz conduz a instrução e pode até mesmo dispensar novos depoimentos, certo? Claro, se não houver impugnação das partes também, né? Que às vezes a parte diz, não, eu quero ouvir fulano de tal. Então, aí precisa também precisa também não ter havido impugnação das partes. Artigo 17. As turmas recursais dos sistemas dos juizados especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos estados do Distrito Federal, com mandato de 2 anos, e integradas preferencialmente por juízes dos sistemas dos juizados especiais. Então, aqui, ó, só para você entender, quando alguém recorre contra a sentença dos juizados especiais da Fazenda Pública, quem julga isso não é o tribunal, não é o TJ, mas a turma recursal, que é composta por juízes, tá? Então eles fazem, entre aspas, uma segunda instância entre eles mesmos. Tá? Então isso não vai para o Tribunal de Justiça, isso vai para a turma recursal. A designação dos juízes das turmas recursais, então os juízes aqui das turmas recursais têm mandato de 2 anos, ok? E preferencialmente, não é obrigatoriamente, hein? Preferencialmente por juízes dos sistemas dos juizados especiais. Ok, perfeito. Aí, o parágrafo 1º diz: a designação de juízes das turmas recursais obedecerá aos critérios da antiguidade e merecimento. Então vai ser mandado para a turma recursal conforme antiguidade e merecimento. Não será admitida a recondução, ou seja, a renovação do mandato, salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. Então, ou seja, é proibido renovar o mandato daquela pessoa, mandato assim, por favor, né? Não é exatamente o nome mais correto, por mais que a lei diga que é mandato de 2 anos, mas aqui é designação por 2 anos, né? Mas tudo bem, o correto seria designação, não mandato. Mandato geralmente é porque, né, você foi eleito, tal,
por exemplo, né? Mas tudo bem. Então aqui é proibido renovar esse mandato, salvo se não tiver outro juiz lá na sede da turma recursal. Artigo 18, cabe pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Ou seja, cabe pedido para uniformizar a interpretação da lei se uma turma recursal decide de um jeito e outra turma decide de outro, tá? Claro, em relação a questões de direito material, tá? Parágrafo 1º, pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado, então turmas do mesmo Estado, será julgado em reunião conjunta das turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Então, se for no mesmo Estado, ó, se a divergência for no mesmo Estado, as turmas se reúnem para resolver a questão. Vão discutir ali e tal, e isso terá a presidência de um desembargador designado pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, se for dentro do mesmo Estado, então a turma recursal do Juizado Especial de São José dos Campos diverge da turma recursal de Guarulhos. Então, os dois estão sob o mesmo Estado. As duas vão se reunir e isso será feita, essa reunião será presidida pelo desembargador indicado pela presidência do Tribunal de Justiça para chegar numa conclusão ali, tá? Para uniformizar, ó, e aí, vamos interpretar de que jeito? Qual vai ser a ideia? Como que vai ser isso aqui? Vamos interpretar de qual forma isso aqui, tá? No caso do parágrafo 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. Tá bom, né? Tranquilo, né? Isso já tinha lá em 2009, hein? Então pode ser feito por meio eletrônico. Quando as turmas de diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ, o pedido será por este julgado. Então veja só, o STJ julga o quê? Questões de uniformização. Uniformização o que é? É você ter a mesma decisão, o mesmo entendimento para todos os lugares. Né? O direito não pode ser uma questão de sorte. Ah, para uma pessoa é de um jeito, para outra pessoa é de outro jeito. Então, questões de uniformização entre turmas de diferentes estados ou questões que foram decididas contra a súmula do próprio STJ. Então, o STJ tem lá uma súmula e tem uma turma de um estado que diz que o entendimento é de um jeito, tá? E aí o que acontece? Isso precisa ser julgado pelo STJ, porque se o STJ fez a súmula, é lógico que ele vai ter a melhor interpretação daquilo. Então, quando as turmas de diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ, o pedido será por esse julgado. Então, tranquilo, né? Mesmo estado, todo mundo se reúne e um desembargador do Tribunal de Justiça manda fazer a reunião, preside a reunião. Estados diferentes, ou ainda alguma decisão de turma contra a súmula do STJ, aí o próprio STJ julga a questão. Tá? Artigo 19, quando a orientação acolhida pelas turmas de uniformização de que trata o parágrafo 1º, artigo 18, contrariar súmula do STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste que dirimirá a divergência. Então, neste caso aqui, a ideia é de que a parte que se sentiu prejudicada pela decisão da turma com base ou pela decisão da turma que foi contrária à súmula do STJ,
é quem vai provocar a manifestação do próprio STJ. Tá? Então essa é a ideia. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas ficarão retidos nos autos, aguardando o pronunciamento do STJ. O que significa isso, né? Se forem surgindo outros pedidos de uniformização idênticos, primeiramente se esperará a decisão do STJ sobre os que já existem, tá? Porque aí você pega essa decisão sobre os que já existem e se aplicam para os anteriores, tá? Então essa é a ideia. Parágrafo 2º, nos casos do caput deste artigo e no parágrafo 3º, artigo 18, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado o receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder de ofício ao requerimento do interessado medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Então aqui é a questão de você, por conta de uma insegurança jurídica, você mandar suspender todos os processos. Então, se houver uma prova de que a insegurança jurídica pode prejudicar as pessoas, o relator pode conceder uma liminar para determinar a suspensão de todos os processos que tenham aquela controvérsia. Aquela discussão. Tá? Parágrafo 3º, se necessário, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal ou presidente da turma de uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público no prazo de 5 dias. Nunca vi questão sobre isso, mas, se necessário, o relator vai pedir informações ao presidente da turma recursal ou ao presidente da turma de uniformização. Tá? Então, também não vejo muito segredo. Então, o cara lá do STJ ele pode pedir informações. Ó, escuta aqui, vocês aí estão entendendo como isso? Me informa aí, me dá uma informação. Me diz aí o que você acha. Não é o que você acha, né? Mas me diz aí o que está acontecendo. Isso é possível, tá? Decorridos os prazos do parágrafo 3º e 4º, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados processos com réu presos, habeas corpus e mandados de segurança. Então isso aqui é um negócio muito importante. Se a gente tem uma divergência, ó, presta atenção, se a gente tem uma divergência do entendimento das turmas de uniformização dos juizados especiais da Fazenda Pública, isso é um negócio tão importante que isso vai ter prioridade a não ser com relação a réus presos, habeas corpus e mandado de segurança. Mas sobre todos os outros casos, isso virá primeiro. Então primeiro vem réu preso, habeas corpus, mandado de segurança, e já na quarta posição vem esse julgamento de uniformização desses entendimentos das turmas recursais. Tá? Por quê? Porque você não pode ter essa insegurança. Tá? Então você corre um risco muito grande de ter, cada hora um entende de um jeito. Então por isso que isso pode acontecer. Tá? Isso vai ter prioridade. Tá? Publicado o acordo respectivo, os pedidos retidos referidos no parágrafo 1º serão apreciados pelas turmas que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados se veicularem tese não acolhida pelo STJ. Então aqui, depois, os processos parados, aguardando decisão do STJ, serão novamente apreciados pelas turmas recursais. Acho que é o suficiente para você entender aqui. Tá? Os tribunais de justiça, o STJ, o STF, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. Tá? Então, os tribunais, o STJ, o STF vão estabelecer essas normas. O recurso extraordinário para os efeitos desta lei será processado e julgado segundo estabelecido no artigo 19.
além da observância do regimento interno. Então, o artigo 19 aqui é aquele da indicação para a resolução aqui pelo STJ, etc. e tal, tá? Então isso também, para fins de concurso de nível médio, nunca vi ser perguntado, mas, enfim, estou passando aqui. E o último artigo que eu queria tratar aqui com vocês, meus amigos, para a gente não ficar aqui muito grandes, tá? muito prolongados aqui, é o artigo 27, que aplica-se subsidiariamente. Então, o disposto no Código de Processo Civil não é mais essa lei, mas tudo bem. Mas o que não tiver nesta lei aqui, a gente busca primeiro no processo civil e também busca na 9.099. Eu vou só colocar isso aqui para você. O que não estiver escrito na lei dos juizados especiais da Fazenda Pública deve ser buscado no CPC e também na lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais cíveis. Tá bom, meus amigos? Com isso, nós acabamos todo o processo civil para o concurso de escrevente. Nos próximos vídeos, a gente já vai entrar na parte de normas da corregedoria, para nós finalizarmos o que é necessário de normas da corregedoria. É bastante coisa, eu concordo, eu sei, mas o concurso exige um esforço, o concurso exige que você realmente se dedique o máximo que você conseguir, faça o melhor que você puder, com as forças que você tem, com os recursos que você tem, com o tempo que você tem, dê o seu melhor. Eu aqui, mesmo que isso aqui seja gratuito, eu estou dando aqui o meu melhor. Por vezes algumas aulas são um pouco mais aceleradas, como esta, eu sei que foi 1 hora aqui de gravação mais ou menos, mas eu sei que é necessário fazer dessa forma, mas se você for estudar, revisar isso depois, olhe principalmente os artigos aqui que estão em verde, tá? Que são os mais importantes que já foram perguntados em concursos anteriores. Sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.